Olá, professores, tudo bem? Bem-vindos novamente a mais uma formação de etapa com o programa de recuperação e aprofundamento. Eu sou a professora Marília e vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma pessoa branca, com cabelo curto, castanho, estou vestindo uma blusa de cor cinza e vou dar início com vocês, então, na nossa formação. Essa formação é de língua portuguesa e vamos trabalhar com os sextos anos. Vamos lá? Então, professores, componente curricular de língua portuguesa, né, com os anos finais. O tema da nossa formação é compreensão e significação leitora, possibilidades de aprendizagem a partir da sequência de atividades 1, no volume 2 do Aprender Sempre. Próximo slide, por favor. O caderno do Aprender Sempre, né? Os professores conhecem, já têm acesso. Para quem não tem, podem clicar aí no link, né? Que vai estar disponível para vocês no PowerPoint, que o acesso sempre é para vocês no nosso site da EFAP. Próximo slide, por favor. Nosso roteiro formativo a respeito do segundo bimestre, então, de língua portuguesa. Próximo slide. Vamos falar, então, professores, como acessar aqui, então, né, o centro de mídias. Vocês têm o acesso aí. Próximo slide, por favor. E agora o nosso objetivo dessa formação. O que faremos? Nós vamos revisitar reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes a partir dos gêneros textuais da sequência de atividade 1, volume 2 do Aprender Sempre. Vamos refletir sobre o planejamento com foco nas produções de sentidos relativas a gêneros textuais da sequência de atividades 1. Vamos analisar também possibilidades de uso das experiências de aprendizagem com base nos gêneros textuais da sequência de atividade 1 do Aprender Sempre, a serem discutidas nos desdobramentos do planejamento no ATPC da escola. Próximo. A nossa agenda, então, né, que sempre temos acesso, como que vamos trabalhar. Primeiro momento, revisitando reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes a partir dos gêneros textuais da sequência de atividade 1, volume 2, do Aprender Sempre. O segundo momento, refletindo sobre o planejamento com foco nas produções de sentidos relativas aos gêneros textuais da sequência de atividade 1, volume 2. E no terceiro momento, vamos analisar possibilidades de uso das experiências de aprendizagem com base nos gêneros textuais dessa sequência de atividade, que vão ser discutidas nos desdobramentos do planejamento do ATPC na escola. Próximo, por favor. Então, vamos para o nosso primeiro momento aí, pessoal, que a gente vai revisitar, então, as reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes a partir dos gêneros textuais da sequência de atividade 1, volume 2, da apostila Aprender Sempre. Próximo. Então, aqui nós temos a habilidade essencial dessa sequência de atividade e os indicadores de aprendizagem. Nossa habilidade é o EUF 67LP27, que ela pede para a gente analisar entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas, por exemplo, cinema, teatro, músicas, artes visuais e midiáticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. Os indicadores dessa aprendizagem, então, vai ser comparar obras literárias entre si e elas com outras manifestações de artes, analisar as manifestações interdiscursivas e intertextuais, os diálogos entre textos de diferentes gêneros textuais, ler textos de diferentes gêneros que empreguem linguagem verbal e não verbal e identificar a ideia principal, né, o central aí dos textos lidos, que é o assunto e o tema.
identificar sentidos a aspectos não linguísticos presentes na fala, como gestos, expressões corporais, expressões faciais, tom de voz, identificar e compreender em textos multissemióticos efeitos de sentido, humor, ironia, crítica, produzidos por palavras, expressões e imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuações. Nosso objeto de conhecimento, então, vai ser a relação entre os textos e os processos cognitivos vão ser analisar, comparar, ler e identificar. Próximo. Os gêneros textuais selecionados do Aprender Sempre, da sequência de atividade 1 e os campos de atuação. Aqui, então, pessoal, campo de atuação artístico-literário, campo de atuação das práticas de estudos e pesquisa em relação ao 6º ano, vai ser o enfoque do relato pessoal. Próximo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é texto. O sentido se constrói a partir do texto, metáfora do iceberg. Nos textos, há apenas uma superfície exposta, assim como a gente observa na imagem aí do iceberg, que é uma pontinha que aparece apenas. Mas uma imensa área submersa, muito maior do que às vezes está aparecendo para a gente, né? Então o texto é uma leitura a ser desmistificada junto com os alunos. Né, como sempre nós discutimos nas nossas formações, fazer a leitura prévia, levantamento, antes da leitura, levantamento de conhecimentos prévios desses alunos, não só com as imagens, mas com os títulos, para alcançar ainda mais e abranger o tema discutido em cada texto. Para a gente conseguir pegar principalmente o que está implícito dentro do texto, né, e extrair o sentido que ele está querendo passar para a gente. Assim se faz necessário o recurso de vários sistemas de reconhecimento. E essa ativação desses processos, né, dessas estratégias cognitivas, elas são muito importantes para fazer a leitura de cada texto. Uma imagem é um texto, inclusive. E ela se junta a um texto verbal e faz uma imersão muito maior no tema proposto. A construção de e não o sentido, em consonância com o contexto entre os leitores, decorre de uma manifestação verbal coerente. Isso é, um jogo de linguagem que os levam a identificar um texto como um texto. Próximo. O processamento textual, então, como que é feita, então, a construção de sentidos de um texto? A gente tem um conjunto aí, né, de situações que ligam essa construção de sentidos. Então, os sistemas de conhecimento linguístico, enciclopédico, sociointeracional e superestrutural. Os tipos de estratégia cognitivas, sociointeracionais e textuais. E a interação do autor-texto-leitor, que é muito importante, inclusive. Próximo. Como que a gente, então, vai dar início para essa construção de sentido? Antes da leitura, então, fazer essa motivação. Ler os objetivos de leitura, né? Por que iremos ler o texto proposto? Como eu disse, a ativação do conhecimento prévio, o que eles já viram, o que eles conhecem, o que eles conseguem presumir a respeito do título ou da imagem que está junto com o texto. Previsões a respeito do texto, né? Fazer questionamentos, o que vocês acham que esse texto vai trazer para a gente? E fazer sempre essas perguntas acerca de hipóteses que são levantadas pelos alunos. Assim vocês vão ligar, inclusive, com a leitura, né? Então, durante a leitura do texto, fazer um resuminho, esclarecer a respeito do texto, vocês podem fazer uma conexão com o que já foi dito, do conhecimento prévio, das previsões, das hipóteses. E o depois é a identificação da ideia principal que foi proposta nesse texto, elaborar um resumo, junto com esses alunos pode ser feito grifos, palavras-chave, para conseguir fazer uma elaboração de um resumo com mais facilidade. E formulação de respostas para as perguntas propostas no texto em questão. Próximo. Então, quais as estratégias de leitura para a compreensão, segundo a Isabel Soler?
Então, antes, né, os conhecimentos prévios, conhecer acerca do autor, do gênero textual, das esferas de produção e circulação. É interessante, muitas vezes, dependendo de qual texto nós trazemos ao aluno, mostrar quem é o autor, uma figura, né, uma imagem, uma foto, falar um pouco a respeito do gênero textual, se ele já foi trabalhado, despertar nos alunos esse já conhecimento que eles têm, incentiva o estudante a prestar atenção em informações gerais do que será lido, incentivo a formulação de hipóteses acerca do texto, incentivo aos estudantes para exporem o que já sabem, motivação é propiciar os objetivos de leitura, atualizar os conhecimentos prévios. Ah, vocês já sabem disso, lembram que a gente viu isso? Às vezes eles esquecem, né? Ajudar a formular as hipóteses, incentivar a formulação de perguntas, explorar elementos paratextuais como título, subtítulo, imagens, entre outros. Durante a leitura, então, exposição das expectativas acerca da leitura. Vocês vão lendo e comparando, elaboração de perguntas que podem ser feitas durante a leitura, a formulação das hipóteses, a checagem das hipóteses durante a leitura, né, se teve uma confirmação ou não, identificação de pistas que demonstram o posicionamento crítico do autor ou então novas informações relacionadas aos conhecimentos prévios, pontuar para eles talvez o que eles não citaram no início. A constatação da temática do assunto que está sendo discutido e elaboração de dúvidas em relação ao tema, em relação a palavras desconhecidas. Depois, a elaboração do resumo, a formulação de respostas para as perguntas previamente elaboradas, que já foram discutidas durante a leitura, a socialização das respostas dadas nas atividades e a discussão acerca do caminho percorrido desde o momento anterior à leitura. Próximo. Vamos então agora para o segundo momento. Vamos fazer uma reflexão a respeito do planejamento com foco nas produções de sentidos relativas a gêneros textuais da sequência de atividade 1 do volume 2 do Aprender Sempre. Próximo. Então, esse é um momento de reflexão, professores. De que maneira o processamento textual e as estratégias de leitura realizadas pelos estudantes podem contribuir para a construção de sentidos para o gênero textual relato pessoal. Vou pedir para os meus colegas compartilharem um pouquinho a tela. E, nesse momento, peço que vocês façam uma pausa para fazer essa reflexão acerca dessa pergunta, tá? O relato pessoal está sendo introduzido no 6º ano. Possivelmente ele foi citado já nos anos iniciais. Então, interessante é que vocês pensarem em relação a essa questão desse relato. Pausa aí um pouquinho, pensa nessa resposta. Vamos continuar? Pode compartilhar, por favor. Então, a pergunta novamente, de que maneira o processamento textual, né, todo esse processo de texto e as estratégias de leitura realizadas pelos estudantes podem contribuir para a construção de sentidos para o gênero textual relato pessoal. Próximo. Então, vamos retomar essa reflexão, né? A leitura é uma atividade que o leitor atua como produtor de sentidos, né? A interpretação, ela é livre. A gente vai sempre induzir os alunos com essa reflexão e interpretação, mas às vezes eles têm as interpretações próprias. As estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, com a finalidade de processar, criticar, aceitar ou não o que foi proposto pelo autor, são práticas leitoras que permitem acionar sentidos e significados ao longo da leitura. Então, a criança, se ela talvez lê um texto que ela não entende nada, ela não vai saber o que ela está lendo, ela não vai interpretar, ela não vai entender, ela não vai compreender, ela não vai assimilar nada do que foi proposto para ela. Então, é sempre muito importante essa verificação junto ao estudante. É necessário apropriar-se dos sistemas de produção textual
e das estratégias leitoras com enfoque nas inferências e hipóteses levantadas durante a leitura. Isso é importante para o estudante reafirmar, reforçar o que foi dito, para eles perceberem, né, aonde que eles estão acertando, aonde que eles estão tendo uma boa interpretação, uma boa percepção da leitura, e para eles também começarem a focar no que é preciso. É aqui que vocês têm que, percebeu o tema aqui? Lembra que a gente fez esse debate? Essas pontuações para o estudante é importante para eles também ficarem atentos durante a leitura. Os estudantes precisam acessar constantemente práticas leitoras para ampliação dos conhecimentos cognitivos e de mundo, tornando-os mais críticos e conscientes de seus direitos e deveres como cidadãos. Então, os estudantes, quanto mais o estudante, a gente sabe como professor, quanto mais acesso à leitura ele tem, mais ele fica hábil a ter um texto bem escrito. Então, ele também amplia o vocabulário dele, a maneira dele se colocar, de ele conseguir ter um bom discurso, tanto oral quanto escrito, e isso é muito importante para o nosso aluno. Próximo, por favor. Aqui, então, nós temos a habilidade e as proposições das aulas dessa sequência de atividade 1. Nós iremos aqui analisar as duas primeiras aulas, aula 1 e 2, e a nossa habilidade essencial dessas aulas, dessa sequência de aulas, é a EF 67 LP 27, que eu já li junto com os professores. A primeira aula, então, conhecendo o texto, e a aula 2, entre textos. Vamos para elas? Próximo, por favor. A primeira aula, então, nessa sequência de atividade 1, ela traz o objetivo para a gente identificar a ideia central do gênero textual, relato pessoal. Então, assunto, tema, demonstrando compreensão global, reconhecer no gênero textual apresentado construções de sentido explícitas e implícitas. Então, aqui a gente tem várias situações para esse aluno, tá? Começa lá no identificar a ideia central. E depois a gente vai reconhecer qual é o gênero, com sentidos explícitos e implícitos. Isso que é importante nessa leitura, né? Então, ele propõe aqui, antes de fazer essa leitura, organizar a turma de uma maneira diferente. No caso, aqui ele pede para fazer um círculo, um semicírculo, e fazer uma interação de diálogo entre os alunos. E nessa hora que vocês vão conversar a respeito do tema com essas crianças, tá? O título é Infância. Não vou ler com vocês, professores, porque o texto é longo. Vamos para o próximo. Esse texto, então, ele traz a proposta, então, de um relato pessoal, e aí eles vão responder algumas questões sobre essa leitura. Vocês podem fazer a mesma proposta de leitura junto com esses alunos. As inferências, conhecimento prévio, hipóteses, sempre é importante. Nunca a gente pode pensar em fazer um descarte dessas sequências. E aí, após a leitura, fazer essa retomada, né? Aí vocês podem vir para essas questões, tá? Então, olha lá o que a nossa habilidade pede. Qual é o tema do texto? Infância. Qual é a informação implícita nesse trecho do texto? E aí ele apresenta o trecho, e aí vocês precisam retomar com eles. O que é uma informação implícita? O que é uma informação explícita? Acredito que essas crianças tenham tido pouco contato com essas informações, né? O que é implícito, o que é explícito. Se vocês acharem importante, coloca na lousa. Peçam para eles copiarem no caderno, peçam para eles circularem essa palavra na apostila e escrever o significado dessa palavra. O que é implícito? Para eles é difícil, né? O que é algo que eu acho que é implícito? Então explica, é o que eu vejo entre linhas, certo? Letra C. No diálogo com a mãe é possível identificar que havia entre as personagens um relacionamento familiar de afeto. Retire do texto um fragmento que justifique essa afirmação. Então aqui eles vão fazer uma cópia identificando um pedaço de um diálogo, tá? Também destaca isso para eles. Letra D, observando a frase.
Quando sentir aquele cheirinho de cookies, qual o sentido que podemos atribuir aos termos grifados? Aquele cheirinho, certo? A sugestão da apostila para vocês, professores, é que então, aqui é o momento do durante na leitura, né? A leitura coletiva e colaborativa com os alunos, leia esse texto junto com eles, façam as inferências junto com cada um deles, a socialização das respostas também sendo oralmente, com as anotações na lousa e no caderno, e reflexão e análise das produções artísticas e literárias. Esse momento dessas respostas, a gente pensa num 6º ano, para eles isso aqui é um pouquinho mais complicado, sim. É muito simples para a gente, mas para eles é preciso ter o acompanhamento. Às vezes eles nem o tema. O que é o tema? Discutam. O que é o tema? O que é o assunto? Vamos para o próximo? Aí a gente tem mais uma questão aqui, ó. A palavra destacada no trecho a seguir nos permite fazer inferências. Quais? Aqueles cookies. Cheiroso no ar, crocante por fora, macio por dentro e às vezes bem recheado de gostosuras, tipo brigadeiro ou creme de avelã. No caso aqui não ficou destacado, mas é a palavra bem, que tem 3 letras es. E aqui a gente precisa também conversar com os alunos. O que é fazer uma inferência? A palavra destacada nos permite fazer inferências. Quais? Tá? Então, professores, discutam da mesma forma com esses alunos. Uma inferência vai ser uma conclusão, né? É uma dedução, é uma indução. O que eu quero dizer com esse bem recheado? Talvez a leitura com eles em voz alta, nesse pedaço, faz uma diferença também, tá bom? Então, esse momento do depois aqui. Depois, então, é a retomada de questionamento sobre a estrutura composicional do texto, intencionalidades do autor, os elementos linguísticos que auxiliam na construção de sentidos, a identificação de marcas da oralidade no texto, por meio das inferências, né, para a construção de sentidos, e recordação de brincadeiras, de filmes, de desenhos animados, fazer uma conexão do texto com as memórias que eles também apresentam. Próximo. Então, vamos sistematizar aí a primeira aula. Então, o antes, nós temos a organização da turma, a interação e o diálogo entre os estudantes, identificação de uma construção de sentidos, então os sentidos implícitos e os sentidos explícitos. Durante, então a leitura coletiva e colaborativa, a socialização das respostas oralmente e com anotações no caderno, na lousa, reflexão e análise de produções artísticas e literárias. E depois, então, é a retomada de questionamentos do texto, intencionalidades do autor, os elementos linguísticos para a construção de sentidos, identificação de marcas de oralidade no texto, e a recordação, né, das memórias deles, de brincadeiras, de filmes, de desenhos, e assim por diante. Próximo. Agora nós vamos para a aula 2, entre textos. O objetivo dessa aula identificar os aspectos estruturais relativos aos gêneros textuais, relato pessoal e poema, e estabelecer relações entre os 2 gêneros textuais apresentados. Então, aqui nós temos também 2 etapas: fazer a identificação do relato pessoal e do poema, e fazer uma relação, estabelecer a relação entre esses 2 gêneros. Então, esse momento aqui do antes, uma roda de conversa para discutir sobre o poeta, sobre a época, identificação das características do poema, estrutura e intencionalidade. Então, nesse momento, ele pede para vocês primeiro fazerem uma retomada do texto que foi lido na primeira aula, a infância, e depois fazer a leitura desse texto, que ele coloca como texto 2, meus 8 anos, e conversar um pouquinho. Eu acredito que, antes de falar do autor, que é o Caio Abreu, trazer uma imagem dele, quem é ele, né? E aí debater, alguém já viu essa foto? Alguém conhece? Já ouviu falar? Meus 8 anos, alguém sabe alguma coisa sobre esse poema?
E, como sempre, fazer os levantamentos prévios, certo? Próximo, por favor. Bom, a segunda atividade que ele passa aqui para gente, né? Vamos aqui no durante, que vai ser toda a elaboração do aspecto linguístico textual, a releitura do do poema Infância, da aula anterior, a retomada de temáticas e relato pessoal, resolução das atividades e audição de uma canção sobre infância. Aqui, então, ele dá uma proposta de entendimento do texto. E aí ele faz várias perguntas em relação a isso, tá? Então, o mesmo texto, meus 8 anos e infância, ele vai fazer esse comparativo. Lembrem-se, né, do comparativo lá dos 2 gêneros textuais, o poema e o relato pessoal. Esse é o momento, tá? Os textos lidos das 2 aulas apresentam a mesma estrutura, então comparar a estrutura e entender o porquê. Por que eles são iguais, por que eles são diferentes. Elaborar uma lista apontando as características e diferenças, as igualdades e diferenças entre os 2 textos lidos. Depois, letra D. Vemos um tema ou um assunto pode ser abordado, por exemplo, em uma forma de poema ou até mesmo em forma de relato pessoal. Que tal expressarmos o tema infância em uma linguagem não verbal? Então, aqui ele faz uma proposta para as crianças transformarem esse tema infância em um desenho e passarem isso de uma outra maneira. Ele propõe também recortes de jornal, de revista, não só como desenho, né, mas com o mesmo tema. Letra E, você conhece outro poema com essa temática? Que tal fazer uma pesquisa de outros poemas com esse tema na internet e depois montar uma lista e, em seguida, escolher um para recitar para a turma? Então, aqui é uma proposta também de pesquisa junto com os alunos. E a gente tem o momento do depois, né? Depois de toda essa produção, fazer a retomada junto com eles das características do poema, que agora foi visto, né, nesse novo texto, fazer as anotações por meio de uma lista, de tabela, contendo as peculiaridades estilísticas e de linguagem também do poema, certo? Próximo. Então, aqui é a sistematização da aula 2. Então, o antes é a roda de conversa sobre o tema poema e a identificação das características, da estrutura e da intencionalidade desse gênero. Durante é a exploração dos aspectos linguísticos e textuais, a releitura do poema Infância, a retomada da temática do relato pessoal, resolução individual das atividades e audição de uma canção sobre a infância, ou de um poema. E o depois, retomada das principais características do poema, anotações por meio de uma lista ou tabela do estilo e de usos da linguagem. Próximo. Agora, o terceiro momento, analisando possibilidades de uso das experiências de aprendizagem com base nos gêneros textuais da sequência de atividade 1 do Aprender Sempre, a serem discutidas nos desdobramentos do planejamento no ATPC da escola. Próximo. Então, aqui o relato pessoal e os recursos multimodais e multissemióticos. O público-alvo para essa experiência, vai ser, né, no nosso caso aqui, o 6º ano, certo? Qual que é a proposta? Relato pessoal de experiências vivenciadas pelos estudantes que podem ser contadas oralmente em sala de aula ou por meio de podcast e ou vídeos criados individualmente. Qual que é o objetivo aqui? Apreciar o relato pessoal com o intuito de perceber o gênero oral como um meio de expressão cultural. Despertar o gosto e o hábito à leitura e pela escrita das próprias experiências vivenciadas no cotidiano. Ativar a escuta ativa quando as experiências forem relatadas oralmente. Promover a ampliação do vocabulário e a potencialização da importância da linguagem oral. Estimular a imaginação, a oralidade e a escrita. Exercitar as conexões neurais, fazendo com que o estudante se identifique com as situações e desenvolva meios de lidar com seus sentimentos e emoções. Próximo.
Então, as principais características e o planejamento, então, desse relato, né? Estrutura de narrativa semelhante à do diário pessoal, mas aqui vai envolver as particularidades pessoais. E ele pode ser feito, né, um relato de experiências envolvendo outras pessoas, situações da escola, passeios, viagens, brincadeiras com os colegas. E aí vocês podem fazer perguntas para esses alunos. Como você viveu essa experiência? O que você pôde aprender com ela? Vale a pena vivenciar essa experiência de novo? Entre outras que vocês podem ir criando de acordo com o relato pessoal dessa criança. Qual que vai ser essa organização desse texto, né? Planejar roteiros para a elaboração do texto e para uma revisão textual e autoavaliação. O título, selecionar um título criativo e chamativo. Uma introdução, então contextualizar qual foi essa experiência e por que ela ocorreu, sempre fazendo as perguntinhas, né? Onde, quando, como, com quem. Tem uma ordem cronológica, né? O relato do passo a passo, lembrando que é importante eles manterem a ordem para não se perderem. E os personagens, quais são as pessoas reais que estão envolvidas nessa experiência. A utilização de recursos multimodais e multissemióticos. Então, depois de ter um texto pronto, ele pode ser relatado em formato de podcast ou gravado utilizando a linguagem verbal ou não verbal para ilustrar o vídeo com a narrativa de experiências pessoal. Vocês podem, nesse momento, inclusive, até pedirem se algum deles tem experiência com edição de vídeo, e muitos deles gostam, e eles conseguem fazer a edição do vídeo fazendo uma narrativa. Vários aplicativos hoje trazem a produção de um texto não verbal, e aí eles conseguem fazer eles mesmos. Eles montam o vídeo, fazem a gravação com a voz deles e fazem o desenho ou as imagens de acordo com o relato que eles estão fazendo. Certo? Próximo. Então, os desdobramentos para a TPC da escola. Primeiro momento, então, após assistir os vídeos da formação de etapa e da formação do ano série, da sequência de atividades 1, volume 2 dessa apostila Aprender Sempre, fazer anotações no diário de bordo, no caderno ou outra folha, sobre os pontos principais dessas formações. O segundo momento é refletir e trocar as impressões acerca do tema central, compreensão e significação leitora, possibilidade de aprendizagem a partir da sequência de atividades 1, volume 2 do Aprender Sempre, com os professores do componente língua portuguesa e de mais áreas de conhecimento. No terceiro momento é discutir com os professores de que maneira os conceitos relativos aos aspectos teóricos, relativos à compreensão leitora e à produção de sentidos, contribuem para o planejamento das aulas da sequência de atividade 1, no ATPC. E o quarto momento, elaborar o planejamento na ATPC, observando os aspectos teóricos, metodológicos e as sugestões de análise das aulas selecionadas para a formação de anos séries. Próximo. Então, o que vimos nessa formação? Nós revisitamos reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes a partir dos gêneros textuais da sequência de atividade 1. Refletimos sobre o planejamento com foco nas produções de sentidos relativas a gêneros textuais da sequência de atividade 1, volume 2 do Aprender Sempre. Analisamos possibilidades de uso das experiências de aprendizagem, com base nos gêneros textuais da sequência de atividade 1 do Aprender Sempre, a serem discutidas nos desdobramentos do planejamento na TPC da escola. Próximo. Então, pessoal, eu encerro aqui a nossa formação. Antes eu peço para vocês fazerem uma análise do que vocês acharam dessa formação. Vocês podem usar o QR Code ou entrar pelo link para fazer essa análise. Em seguida, vocês têm aqui as referências bibliográficas. Passa para mim, por favor, para o próximo. Então, temos aí
as referências dessa formação. E após a referência, eu vou me despedir de vocês, encerrando então mais uma formação junto aos colegas. Agradeço a todos que estiveram aqui, obrigados a todos que participaram dessa gravação, dessa formação, aos colegas que estão aqui na Libras comigo também. Muito obrigada, espero que tenha sido proveitoso, assim como foi para mim também. E até uma próxima. Tchau!